Hoje vamos tratar de uma coisa muito interessante e importante para a ciência, tá? Principalmente para a física. Na física, uma das entidades mais importantes que temos é a força e o movimento, tá? E onde que a gente vai começar a se situar sobre isso? Como sempre, na Grécia Antiga. Os filósofos da Grécia Antiga, ao pensar sobre o problema do ser, eles perceberam que havia uma coisa acontecendo. O ser, ele sempre mudava. Por exemplo, quando você pensa no ser humano, ele era uma criança, ele se transformou em um adolescente, depois virou um jovem, adulto, velho e chegou a falecer. Ou seja, este ser é um ser em transformação. E como nós, seres humanos racionais, podemos pensar no ser enquanto ser, tá? É um ser mutável. Para os filósofos mobilistas, que tem eles, Heráclitos e Demócritos, a realidade, as coisas, os objetos, né? É um ser, os seres são um ser em movimento, são um ser mutável. E não existe na realidade nada que não seja mutável. Todas as coisas são passíveis de mudanças para os mobilistas. Para os monistas, o movimento é uma ilusão, tá? E isso eu tratei também naquele vídeo sobre a filosofia de Zenon e também com o anime Fullmetal Alchemist. Ok, Platão, que é um dos filósofos muito importantes na história, ao olhar isso tudo, ele disse que para estudar o ser, né, enquanto ser, devemos estabelecer uma natureza, uma realidade a ser conhecida. Nós temos que dar uma natureza, uma realidade a esse ser que está sendo conhecido. E com isso nasce a metafísica de Platão. Ele vê o mundo e nota que as coisas realmente mudam e se movem, mas para tudo ter um sentido, há algo imutável e perfeito. Então este algo está no mundo das ideias. Eu tratei um pouco disso num vídeo, que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Na descrição do vídeo, que é sobre a caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão. O que ele fala sobre isso? Bom, quando a gente olha para a realidade, a gente vê uma imperfeição do nosso mundo, do mundo sensível, né? Que as coisas mudam, elas nascem, crescem e morrem, por exemplo, elas estragam, né? Elas quebram, ou seja, elas estão sempre em transformação. E isso é algo que mostra que as coisas à nossa volta, a realidade, são coisas imperfeitas. E essas coisas imperfeitas tenta imitar, como eu também disse no vídeo, ela tenta imitar a perfeição daquilo que está no mundo do inteligível. Tudo que está à nossa volta nessa realidade tende a copiar aquilo que está no mundo inteligível, aquilo que é perfeito. Se você está com dúvida, vai nesse vídeo que eu indiquei, que eu explico um pouco sobre isso. Após Platão, né, vem quem? Aristóteles, que é uma peça fundamental para o nosso desenvolvimento aqui. Ele questiona esse dualismo na realidade de Platão, ou seja, ao mundo inteligível, que é o mundo que a gente vive, e o mundo inteligível, que é o mundo onde tudo é perfeito, onde as coisas deste mundo tenta copiar coisas deste mundo inteligível, tá? Isto para Aristóteles é um problema, porque esse dualismo da realidade de Platão, como os mundos, esses dois mundos, não têm um elemento em comum, obrigatoriamente tem que gerar um elemento, um terceiro elemento, para que possa fazer uma análise destes dois mundos, tá? Só que esse terceiro elemento, ao fazer essa análise, por eles não ter elementos em comum, também não tem elemento em comum com esses dois. Assim, deveria ter um outro mundo para fazer análise de elementos, ou seja, seria isso sucessivamente, seria algo infinito, portanto, ilógico. Aristóteles vai desenvolvendo a sua filosofia de uma maneira muito interessante, mas não cabe aqui tratar de ela por inteiro. Tipo, ele trata das questões sobre a essência, acidente, ato, potência, etc. Mas vamos
focar naquilo que nos faz desenvolver a física, de como vemos hoje, o movimento e a força, por exemplo, tá? Que é o nosso foco aqui. Mesmo sabendo que as coisas que o filósofo desenvolveu está bem interligada, tá? Assim, né, Aristóteles desenvolve uma interessante análise do ser. Para isso, ele faz o seguinte, ele faz a teoria das 4 causas, que são elas, 4 causas. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final, tá? Só que dessas 4, nós vamos tratar de 2, tá? Vamos analisar 2, porque este é o foco do vídeo. Vamos lá, a causa eficiente é aquilo que hoje conhecemos como a causa, tá? É a causa mesmo, é o que faz com que algo seja, algo exista ou aconteça, o que ocasiona ou determina, tá? É a causa, tá? É um efeito primeiro. E a outra é a causa final, que reflete um caráter teleológico, ou seja, na visão aristotélica, ele supõe que tudo na realidade tem uma finalidade, tem um motivo da sua existência. Uma planta que primeiro era uma semente, depois uma plantinha, depois uma árvore. Há este movimento porque este ser, né? Este ser que é a semente, planta e árvore, tem uma finalidade. Por isso ele tem uma certa característica em seu movimento, no seu existir, tá? Esses 2 tipos de causa é que estão associados às mudanças do ser. Essa visão de Aristóteles permitirá uma sistematização da realidade. Ele permitirá dividir o conhecimento em um saber prático e um saber teórico. O saber teórico será dividido em ciência geral e ciência natural. Aí, quando entra a ciência natural, o estudo da natureza, né, para Aristóteles, é que vamos encontrar a física e a astronomia. E neste ponto é que o vídeo começa a fazer sentido. Vamos recapitular. Para Aristóteles, né, as mudanças tinham em sua essência algo intrínseco e pré-determinado. As coisas acontecem por causa de uma finalidade, tá? Vamos começar a pensar. Então, o rio, quando ele escoa, este movimento, em sua natureza, tem uma finalidade, tem um motivo. Quando você solta uma pedra e ela cai porque em sua essência tem uma finalidade. É uma visão teleológica das coisas. O fogo sobe porque neste movimento tem uma finalidade. E essas mudanças, essa transformação eram coisas terrestres, tá? Quando Aristóteles olhava para o céu, ele via algo imutável. Eram as mesmas estrelas, era o mesmo sol, eram os mesmos planetas, a mesma lua. Então, no céu, acima da lua, era algo perfeito e imutável. Os elementos eram diferentes dos elementos da Terra, algo conhecido como a quintessência, ou conhecido também como éter, um elemento puro e sem mácula. O universo para Aristóteles era esférico, por ser uma forma geométrica perfeita, e também o universo era finito, porque o Aristóteles em sua filosofia tinha um problema muito forte com a questão do infinito. E além de tudo, não existia o vazio, o vácuo, pois o vazio também se tratava de um problema filosófico para Aristóteles. Assim, assumindo de novo característica teleológica das coisas, as coisas mudam por uma finalidade, a matéria tem em sua essência o querer voltar para o seu lugar natural. Existe um lugar natural em que cada elemento da Terra, cada matéria faz parte deste lugar. Essa é a finalidade das coisas, por isso que as coisas se movem. Quando você pega uma pedra, por exemplo, que é feita de terra, por exemplo, quando você solta ela cai em direção ao centro da Terra,
Por quê? Porque para ele, essa coisa que caía se movia querendo voltar para o seu lugar natural, que existia um lugar natural em que a sua natureza, né, dessa pedra queria voltar. Quando você tinha um fogo, o que que o fogo faz? Você acende um fogo, ele sobe, porque o lugar natural do fogo está lá em cima, né? O rio escoa porque a água está indo em direção ao seu lugar natural. E é assim que acontece. Por consequência geométrica, a Terra para Aristóteles era esférica, porque como a Terra, a pedra, por exemplo, quer ir num lugar em comum, um centro em comum, a consequência geométrica disso é uma Terra esférica. Ok, nós falamos aqui a causa dos movimentos naturais para Aristóteles. Só que os movimentos não naturais, aqueles movimentos forçados, quando você empurra algo ou puxa. Para Aristóteles, esse movimento ele é fruto de uma ação violenta, um movimento violento, porque não existia a palavra força no momento, né? Nessa época. E essa força, esse tipo de movimento só existe enquanto houver força, tá? Você empurra um bloco, por exemplo, para Aristóteles, se você parar de empurrar, esse bloco não irá se mover mais. Só que o meio, tá? O meio, como o ar, por exemplo, ou a água, dependendo do elemento, esse meio cria uma resistência a esse movimento. Essa é a análise de Aristóteles que é muito interessante. Então, se você esquematizar bem, a velocidade é proporcional, é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à resistência, né? É isso que ele interpretou. Só que a força também pode ser analisada como um peso, tá? Então, se você tem duas coisas aqui, uma mais pesada que a outra. Vamos supor que isso aqui é chumbo, isso aqui é, sei lá, algodão, uma bola de algodão e uma bola de chumbo. Com a força para baixo é maior, né, o peso é maior, essa de bola de chumbo vai cair mais rápido, segundo a física de Aristóteles, tá? Como ele desenvolveu. Ok, ele fala então que as coisas se movem, o corpo se move em um movimento não natural. Esse movimento ocorre quando sempre há uma força atuando. Se essa força não atua, esse corpo para de se mover. Só que existe um problema. Na época, eles lançavam pedras. Eles sabiam, se eu lançar uma pedra, essa pedra vai fazer uma trajetória. Ela não vai parar. Mesmo eu não estando atuando com minha força lá. Aí vem a ideia de antiperistase de Aristóteles, que é o seguinte. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, o ar, para Aristóteles, já estava em seu lugar natural. Quando o ar se locomove, quando ele sente o vento, é quando este ar está se movendo para o seu lugar natural. Então o ar que nós vemos está em seu lugar natural. Quando você joga uma pedra, o que você faz? Imagina uma pedra aqui. Isso aqui é a minha pedra. Vamos supor que isso aqui é a minha pedra. Isso aqui é o ar em seu lugar natural. Quando a pedra, você lançou a pedra, a força atuando. Quando você solta esta pedra, ele vai deslocar o ar. Você deslocou, você tirou o ar do seu lugar natural. Então ele vai querer voltar. Quando ele volta para o seu lugar natural, ele empurra essa pedra. Por isso que o movimento acontece. Esse movimento em que a força da minha mão não está atuando, mas a força do ar, para Aristóteles, está atuando. Só que isso era um problema, era contraditório, porque o ar, ao mesmo tempo que ele servia como resistência, ele também era algo que servia para movimentar as coisas. Bom, era o que eles tinham para explicar. E essa física de Aristóteles foi aceita, foi pensada durante muito tempo, tá? Durante a história da humanidade, até ela ser confrontada por Galileu. Então, no século XVI veio o tão famoso Galileu. Galileu começou a confrontar essas ideias da física, do movimento e da força de Aristóteles, porque a humanidade já estava
começando a se confrontar em muitas coisas, tá? E era de interesse o estudo da trajetória da bala de canhão. Então Galileu, ele conseguiu, né, através da geometria, perceber que a trajetória dessa bala de canhão, não era qualquer trajetória, mas sim uma parábola, tá? A geometria da trajetória interpretada por Aristóteles deveria ser diferente, mas não, através de Galileu começou a se perceber este movimento, e este movimento era uma parábola. E além disso, tá? Galileu mostrou que as coisas caem com as mesmas velocidades, independentemente do seu peso. Se as coisas é mais pesada ou não. Se você tem uma bola de chumbo aqui na minha mão, uma bola de isopor, se eu soltar, tá? E eu tenho que considerar que a resistência do ar não vai atuar de forma significante, né? Se eu soltar essas duas bolas, elas vão cair ao mesmo tempo. Isso Galileu mostrou empiricamente. E ele também mostrou sobre a relatividade do movimento, tá? O que é uma relatividade do movimento? Uma relatividade da velocidade, que é o seguinte: havia uma construção que a Terra era esférica e girava em torno do Sol, e isso deu uns problemas. Pô, se a Terra gira em torno do Sol, como é que a gente não sai por aí, né? Se ela está girando, a gente deveria cair. Bom, ele mostrou o seguinte: você sobe no barco, e o barco em movimento, uma velocidade constante, e você tem uma bolinha aqui na sua mão, por exemplo. E se eu soltar essa bolinha, eu vou ver ela caindo em direção ao chão de forma perpendicular ao chão, como se o barco tivesse parado, tá? E ele mostrou isso, né? Ele conseguiu mostrar. Que se esperava, né? Bom, se eu solto essa bolinha e o barco está em movimento, eu deveria ver essa bolinha indo para trás, porque o barco está indo para frente. Ele conseguiu mostrar isso empiricamente. E também ele demonstrou a questão da independência dos movimentos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se tem um rio parado, não sei se existe um rio parado, tipo que ele não flui. Se você atravessa este rio, cruza esse rio em uma velocidade X, tá, beleza, uma velocidade X, você chega lá em um tempo, vamos supor, demora, sei lá, 1 minuto para atravessar esse rio. Se esse rio tivesse em movimento, uma fluidez, mesmo ele sendo fluido, você vai ser levado por essa corrente. Só que mesmo assim, você vai demorar 1 minuto, no mesmo tempo se ele estivesse parado, para atravessar, se tiver a mesma velocidade. Vamos supor, o movimento vertical independe do movimento horizontal, tá? Influenciado por Galileu, Descartes também ele faz seu parecer na questão do movimento, tá? Descartes fala que o movimento não faz uma extensão da matéria. Existe isso é uma filosofia de Descartes, tá? Que não vai dar tempo para tratar ela por completo aqui, mas em sua análise ele percebe que o movimento não faz parte da essência, não é uma extensão da matéria. Portanto, é necessário que algo imprima movimento em um corpo. O movimento é transferido de corpo a corpo por meio do contato. Ele constrói a sua teoria de movimento se embasando na sua metafísica, tá? Ele assume que Deus, por ser um ser imutável, e as coisas que ele criou também assumem essas características, o movimento assim, ele se conserva. E com isso, ele elabora suas 3 leis. Sim, Descartes também tem suas 3 leis, não é só Newton. E elas são: cada coisa permanece no seu estado, se nada alterar. Assim, aquilo que uma vez foi posto em movimento continuará sempre a se mover. 2. Todo corpo que se move tende a continuar o seu movimento em linha reta. 3. Se um corpo que se move encontrar outro mais forte, o seu movimento não diminui em nada. Se encontrar um corpo mais fraco que consiga mover, só perderá o movimento que lhe transmitir, tá? Isso aqui está falando exatamente de colisão. E essas coisas a gente pode perceber que
Muita semelhança, né, com as 3 leis de Newton que a gente conhece hoje. E as duas primeiras leis, no seu conjunto, correspondem ao que a mecânica newtoniana é, tá? A lei newtoniana fala sobre a lei da inércia. A terceira lei estabelece a conservação do movimento. Ou seja, a gente percebe que há uma ligação aí com Newton, tá? Que a gente vai construindo. E olha só como que filosoficamente a ciência, a física vai sendo construída, tá? Não é do nada, não é assim, plim, vou fazer ciência. Há uma história, um contexto filosófico nisso, tá? Só que a única diferença que a gente também tem que levar em consideração é que para Descartes, o momento é o produto do volume com a velocidade, tá? Isso é bem diferente. Só que Newton, tá? Lá no século 17, 18, mostrou que na verdade a forma, o formato do corpo não influencia em si no momento, mas sim a sua massa. É diretamente a massa. Então o momento se transforma em massa vezes velocidade. O momento se transforma massa vezes velocidade, que portanto é a quantidade de movimento que este corpo tem. Ok, o movimento se conserva, tá? Em um sistema fechado, o movimento se conserva. Mas para ele não conservar, o que é preciso acontecer? Bom, ele tem que variar, né? O seu momento tem que variar. Ele tem que ser diferente, então ele tem que variar. O que varia, nós sabemos que a massa não varia. A massa é um elemento constante desse sistema, que é a massa vezes velocidade. Então, o que varia no momento, né, na quantidade de movimento, então é a velocidade. E a variação da velocidade em relação ao tempo é o que? Nada mais, nada menos que a aceleração. Então, o que a gente conclui nisso? Que a variação do momento, a variação da quantidade de movimento que um elemento, que um corpo tem, é força. Então é preciso exercer uma força em um corpo para que a gente altere o seu momento, para que a gente altere a sua velocidade, para que a gente altere o seu estado. Então, beleza, a força, a gente sabe então que a força, algo exterior ao corpo, tá? A força não algo interior ao corpo. Por exemplo, eu não posso exercer uma força em mim mesmo e fazer eu cair, por exemplo. É tentar me empurrar, por exemplo, tá? A força é algo exterior, aquilo que modifica então o momento de um corpo é uma força exterior, tá? E essa força de contato, até o momento, força de contato é um elemento dual, não sei se eu posso falar assim. O que eu tô falando até aqui então? Newton relacionou o momento e a conservação de momento, a variação de momento com a força, ou seja, quando você tem uma bola parada, em relação a você, e você chuta, você imprime nela, né, uma força. Ela não precisa estar necessariamente parada, ela pode estar em uma velocidade constante em relação a você. E quando você chuta, você imprime nela naquele ato do chutar. No ato de chutar, você varia o seu momento, você varia a quantidade de movimento que ela tem. Quando você varia, você imprimiu nela uma força, você modificou a sua forma de movimentar, você modificou o seu estado. Então você imprimiu nela uma velocidade. E ela, a partir daquele momento que você exerceu nela uma força, as suas características de movimento serão afetadas, serão fruto dessa força. E não é que a força vai estar atuando na bola enquanto, por exemplo, enquanto ela voa. Mas quando você deu um momento para ela, você imprimiu uma força nela, você gerou nela um momento. Foi uma troca de momento do seu pé com a bola. A bola ganhou este momento. Aqui a gente está relacionando forças com ações de dois corpos em contato, tá? Mas e a força da gravidade? A força da gravidade que Newton deduziu. E a força elétrica, a força magnética, são forças, tá? De relações e não são de contato. O que acontece? O que está acontecendo aí? Elas têm em comum, né? Como eu falei,
a concepção de força agindo à distância. Algo aqui, por exemplo, meu dedo está agindo com o outro dedo sem eles estarem em contato. Assim foi construído, tá? Eu vou afirmar que construído filosoficamente mesmo, construído de forma ideal, de uma projeção de interpretações da realidade, a ideia de campo. Campo é uma região, uma perturbação no espaço, que é uma zona de ação de uma entidade física, tanto elétrica quanto magnética ou gravitacional. Então, quando uma partícula, por exemplo, tem uma partícula de carga aqui, carga elétrica, ela gera um campo elétrico. E quando uma outra partícula entra neste campo, tá? Este campo ele gera uma força, fruto dessa partícula, gera uma força que perturba de certa forma que nessa outra partícula. A gente não sabe o que é este campo de fato, mas a gente sabe que há uma perturbação nesse espaço, há um campo que relaciona essas entidades físicas com uma carga elétrica que vai interagir com outra partícula. Então, é uma forma de uma força agindo à distância. E com isso eu vou terminar aqui essa construção de movimento e força que nós temos até o momento. Não até hoje, tá? Porque eu posso tratar da física moderna tanto quanto a teoria da relatividade e física quântica. Se for de seus interesses, eu posso publicar e fazer uma construção a mais. Mas até o momento, isso basta, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu agradeço a todos vocês aí. Valeu.